Sabe aquela cor que só chama a atenção, mas que prende de um jeito misterioso? Ela não é escandalosa como o vermelho, nem sereno como o azul. Ela faz outra coisa, ela intriga a gente. Então a grande pergunta é essa: por que essa cor mexe tanto com a gente? E essa cor é o violeta. Que tem na psicologia do violeta, que faz dela a cor do mistério, da criatividade, daquela coisa que a gente nem sempre consegue explicar direito. Bom, é isso que a gente vai desvendar. Agora, para a gente começar a entender, precisamos olhar para uma outra coisa bem básica: a física. Olha só que interessante. O violeta tem a frequência mais alta de luz que os nossos olhos conseguem enxergar. Ela está ali, sabe? Bem no limite da fronteira com o ultravioleta, que a gente já não vê mais. E o nosso cérebro, quando percebe algo que está nesse limiar entre o que é visível e o que é invisível, ele interpreta aquilo como algo uau, extraordinário, intenso e misterioso. É que aqui a gente chega no coração da personalidade dessa cor. Toda essa complexidade do violeta, essa coisa que deixa a gente intrigado, nasce uma mistura de duas forças que são psicologicamente o oposto uma da outra. A chave para entender o violeta está na origem dele. Pensa só, de um lado a gente tem o vermelho, pura emoção, energia, impulso. Do outro lado o azul, que é a calma, lógica, introspecção. São dois mundos completamente diferentes. E quando a gente junta os dois, nasce uma coisa totalmente nova. É aí o ponto X da questão. É exatamente esse. O violeta nem é 100% racional e nem 100% emocional. Ele vive nesse ponto de equilíbrio. Sabe onde a paixão do vermelho encontra a calma do azul? Essa tensão, mas ao mesmo tempo essa harmonia que explica por que ele mexe tanto com nossa cabeça. O que sai dessa mistura toda é um monte de significado bem complexo. O violeta vira cor da espiritualidade, daquela criatividade que vai além. Sabe a cor do mistério? É como a gente vai ver logo mais de um tipo específico de poder. Agora vamos sair um pouco da teoria e viajar para a história, para ver como essa psicologia toda se manifestou na prática. E essa história começa com um pigmento que era assim, lendário. Apresento a vocês o púrpura, porque disso tudo tinha a ver com o jeito que era feito. Tão trabalhoso, precisava de milhares e milhares de moluscos para fazer uma quantidade minúscula de corante. Pensa bem, cada caracolzinho dava só uma gota de muco. E essa gota, quando ia para o sol, passava por uma transformação quase mágica e virava um tom de violeta super profundo e que não desbotava, para a gente ter uma noção do nível de raridade. Se liga nesse número, 12 mil. Eram 12 mil moluscos para fazer 1,5 grama de corante. Isso mal dava para atingir uma bordinha de uma túnica. É claro, essa raridade toda virou sinônimo de poder. A cor ficou tão, mas tão exclusiva que lá no Império Romano o uso era controlado por lei. Toda púrpura era privilégio, só do imperador. Para qualquer outra pessoa, a pena era a morte. Simples assim. Mas não era um poder, digamos, agressivo. Era um poder silencioso e sofisticado. E foi por isso que a cor também acabou sendo adotada pela igreja em contextos religiosos. Era uma forma de conectar o poder do homem na terra com o poder divino e eterno. E olha só que curiosidade linguística. Em várias línguas, a raiz da palavra violeta tem a mesma origem da palavra violência. Isso não quer dizer que a cor é agressiva. Não é isso. A ideia aqui é de força, de intensidade, aquela intensidade que já vimos junto ao status de poder da cor. Agora vamos dar um salto no tempo. Que a história dessa cor tem um plot incrível. O violeta, que era um símbolo máximo de poder da elite, se transforma completamente na era moderna. Ela vira bandeira de rebelião, da mudança social.
Lá no começo do século XX, o movimento da sufragista, que lutava pelo direito de voto para as mulheres, adota o violeta. E a escolha foi simplesmente genial. Elas disseram que o violeta representa dignidade e o sangue real que corre nas veias de todo mundo que luta por liberdade. Ou seja, elas pegaram o antigo símbolo da nobreza e o ressignificaram para uma causa de todo mundo. Aí se passaram algumas décadas, chega em 1969 e o violeta volta a ser símbolo de protesto, numa manifestação pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. Ativistas usaram a tinta de uma impressora para carimbar mãos roxas em um prédio. Daí nasceu o símbolo da mão roxa. Isso só veio para a conciliar uma vez o violeta como uma cor de quem luta por identidade, por reconhecimento. E assim a gente chega num legado super complexo, cheio de contradições. Uma cor que ao mesmo tempo serviu aos mais poderosos e aquela que ousava desafiar esse poder. Dá uma olhada nessa jornada incrível do violeta. Uma cor antes que era só para imperadores, passou a ser a cor dos rebeldes. O que era um símbolo de poder divino virou um símbolo de luta social. E sem dúvida uma das viradas simbólicas mais fascinantes que a gente tem na história das cores. E é isso, a gente meio que fecha o ciclo. Aquela cor que começou lá no limite da nossa visão, mostrou também a cor que está na vanguarda das mudanças sociais e culturais. Ela continua sendo até hoje a cor do que é profundo do espiritual, principalmente o que não é convencional. Então a reflexão que fica é essa. Afinal de contas, o violeta é a cor dos reis ou a cor dos rebeldes? A resposta talvez seja as duas coisas. E justo essa dualidade que fez dela uma das cores mais ricas e fascinantes que existe psicologicamente falando. E mais uma cor passou-se na nossa psicologia das cores. Em breve teremos mais cores ainda para explorar toda a história, psicologia, cultura, exemplos, curiosidades e teremos mais cores para o nosso canal. Esse é o Tom Design. Muito obrigado.